Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo todos. Om Ishvara. A beleza do Gita, capítulo 14. O capítulo 13 concluiu, né, desenvolvendo as sadhanas necessárias, ou, em outras palavras, as virtudes necessárias para obter o conhecimento que parece ser o propósito, né, de tantos nascimentos nessa ordem, nesta dualidade física e material, e, e as virtudes que correspondem às qualificações. Elas são necessárias para quê? Para que a gente possa obter o resultado de todo esse processo vedático, o Pala, né? Então, nós falamos sobre o Pala e Krishna Guru também elaborou sobre os benefícios de obter este Pala, né? Então, os benefícios, elas estão sempre presentes, como nós sabemos, é aquilo que nos motivam, né? Porque, como nós sabemos, né, como eu digo repetidamente, né, ao longo de mais de uma década agora, o Palam, o benefício, ele é relevante para o jiva humano, a nossa natureza inferior ou aparente, como queiramos, né? Os resultados, eles não são relevantes para aquilo que é a nossa real natureza ou natureza superior, né? Porque a nossa real natureza, para início de conversa, sem associação à nossa natureza aparente, à nossa natureza inferior, ela simplesmente não experiencia nada, ou, em outras palavras, ela experiencia a sua totalidade, né? Sem ser uma entidade experienciadora. Ela concede liberdade ao Prakriti de Maya de projetar todo tipo possível, todas as ordens, as dimensões de dualidades, através dos gunas, que nós vamos ver no próximo arquivo, que é muito bonito. Então, ela dá essa liberdade à Maya. Então, no final das contas, a gente quer reconhecer o que é esta nossa real natureza. Parece que a gente não consegue viver sem chegar a um ponto, né? A maioria das pessoas consegue viver sem jamais se colocar essa questão totalmente existencial, que é o que eu sou, qual é o propósito da vida e assim por diante. Então, os indivíduos raros como nós, né, entramos em contato com este impulso, né, mais mais profundo, né, na alma do ser encarnado, individual, que ele quer saber, ok, agora eu sei que eu sou, eu sei que eu existo, mas eu quero saber qual é a natureza desse meu ser, dessa minha existência, né? Etc, etc. Então, o Pala, o benefício, naturalmente, é para o jiva humano, é para a nossa natureza física material. Mas como nós vimos, e nós vamos ver ainda mais agora no finalzinho desse capítulo, desse versículo, deste arquivo, né? Aquilo que parece ser um jiva, que é um corpo, mente, sentidos, não é somente o jiva, né, Alexandre? Aquilo que parece um jiva não é somente o jiva, porque todos nós somos uma mistura, né, de prakriti, de matéria que configura o nosso corpo, mente, sentidos, e o espírito, que é a consciência
a existência, a única realidade. Então, tudo que existe aqui é uma mistura desses dois princípios, né? E então não é nada de estranho para qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade, de inteligência, que já se tocou que existe alguma coisa sem a qual o corpo, mente, sentidos é sempre um matéria em decomposição, né? Então, qualquer pessoa um pouco mais sensível, né, ela compreende que existe um fator que produz esse tal milagre da vida e que muitas vezes as pessoas pensam que é o ar vital, né, o sopro de Deus na matéria para criar o ser vivo, né? Mas nós, no Vedanta, sabemos que, não, que até mesmo o sopro vital, os pranas, também é parte do Prakriti de Maya. Então, nós temos que buscar aquilo que é o mais sutil do que sutil. Por quê? Porque somente então nós relaxamos no sentido de que nós aceitamos a mortalidade do nosso corpo, mente e sentidos, que é a nossa natureza aparentemente real, mas entende? É difícil dizer irreal, porque as pessoas ficam meio confusas, né? É difícil, também é complicado dizer superior e inferior, né? Maior ou menor, mas ainda assim, a gente sim possui duas naturezas. Uma natureza é a nossa natureza Prakriti e a outra natureza é a nossa natureza Purusha, tá? Consciência, espírito puro, né? Então, as escrituras do Vedanta, elas nos concedem essas revelações que, no final das contas, elas formam um corpo de conhecimento completo que vai abordar a nossa natureza Prakriti, a nossa natureza espírito, e vai dizer: você tem que compreender muito bem a sua natureza Prakriti, porque é um instrumento, é como se você tivesse um instrumento em casa nos dias de hoje. A computação está avançando, a tecnologia está avançando de modo tão rápido que eu estou ficando para trás. A gente não consegue compreender e dominar essas tecnologias modernas, né? Então, daqui a pouco, eu já estou obsoleto. Ainda bem que eu não preciso mais de interagir com esse mundo supermoderno, porque, acima de tudo, eu não quero virar um cyborg. Mas, no caso do nosso corpo, mente e sentidos, né, a gente precisa compreender esse instrumento, o instrumento esse com o qual eu me identifiquei, e eu, né, projetei uma realidade, né, neste corpo, mente e sentidos, a realidade última, né? Só que eu me dou conta que ele é mortal. Então, para você se livrar desta problemática temporal da mortalidade deste corpo físico, você precisa compreender a sua natureza mortal, parar de imaginar que você pode obter o elixir da eternidade ou a pílula da imortalidade, entendeu? Que através dessa galera aí que viaja na maionese com inteligência artificial, você vai viver para sempre. Isso não existe, né? Um ser humano, um organismo vivo, um organismo, né, biológico, é um instrumento de experiência, ele está sempre ali, né, tentando se definir, e o Vedanta diz, ó, você para obter essa definição correta a respeito da sua real natureza, precisa compreender a sua natureza inferior, sua natureza aparente, né, e uma vez que você a compreenda, você vai compreender que o processo aqui é um processo no qual a sua natureza prakriti é sinônimo de sua natureza gúnica. Essa é uma palavra inventada, né, por mim. E a sua natureza gúnica são três energias, tá? Três energias. E você é movido por essas três energias, porque elas são os blocos de construção de todos os elementos, né, primários, químicos, físicos e assim por diante, que irão formar ou configurar o seu corpo, mente, sentido. Então você é feito do Prakriti.
A sua natureza aparente ou inferior ou instrumental, né, é Prakriti. Então você tem que compreender por que que a gente tem que compreender a nossa natureza Prakriti. Quem é que vai responder essa pergunta? É Para muito poder transitar nesse mundo, professor, que com esse instrumento, né? Porque sim, senão eu não consigo compreender os estados mentais, eu não consigo compreender o que me faz ficar mais satívica ou mais rajásica, o que é necessário até para purificar minha mente, enfim, para gente, para poder saber o que se é. Viver, né, no mundo. Eu gosto sempre quando você fala, professor, que é, o Neo Advaita, né, cita só o ensinamento final e não fala sobre Prakriti e como lidar com o mundo. E aí fica incompleto e você surta, porque você fala, eu sou a consciência, só que estou aqui enlouquecida. sim, sim, sim. Muito bem colocado, Betânia. Eu quero adicionar alguns outros conceitos, né, para elaborar um pouco mais. É importante a gente compreender, conhecer essa natureza Prakriti e compreender que tudo isso, fundamentalmente, são os elementos sutis, né, que fundamentalmente são configurações das três energias. Então, fundamentalmente, nós somos as três energias. E por que que é importante a gente ir até as três energias para compreender o que é o Prakriti? É porque nós somos operados por essas energias, mas cada um de nós tem uma influência maior, uma dominância maior, alguns de nós de rajas, outros de tamas e outros de sattva, né? Então, a maestria da nossa natureza inferior ou aparente, a nossa natureza única, é saber encontrar um equilíbrio entre essas três energias de tal modo que a gente possa viver neste mundo e alcançar os nossos objetivos, sejam eles mundanos ou sejam eles religiosos e espirituais. Porque, do ponto de vista mundano, né, a gente precisa de quê? De Sattva-guna para ter sucesso nos nossos empreendimentos, mas a gente precisa de Rajoguna, porque senão você fica ali, né? Oh, eu tenho esse projeto, esse empreendimento, vou fazer isso, nossa, pá, vai gerar milhões, isso e aquilo, mas você não tem a energia para colocar na prática, para você implementar essas ideias maravilhosas e brilhantes, né? Então, dependendo dos nossos objetivos, nós precisamos de mais rajas, mais tãos ou mais satvaguna. Satvaguna é a base, né? É a base, tem que estar por trás de tudo. A menos que o indivíduo seja um indivíduo que não tem nenhuma ambição na vida, nem mesmo mundana, nem mesmo material. Se o indivíduo não tem nenhuma ambição, ele pode ser uma pessoa muito tamásica, sem fazer nada, preguiçosa, procrastinating, etc, etc, tá? Mas se a pessoa tem um mínimo de ambição, seja ela material ou religiosa espiritual, a gente precisa de ativar ou estimular essas duas energias, Rajoguna e Sattvaguna, né? Então, a gente precisa compreender a nossa natureza Prakriti, porque, fundamentalmente, essas três energias vão nos definir como indivíduos feitos de Prakriti, o corpo, mente e sentidos feitos de Prakriti, né, desenvolvido nos elementos, e depois dos outros elementos. Então, nós somos as três energias, né? Muito Figueiredo, isso vai ilustrar ainda mais muitas perguntas do Fagundes, do Felipe, de anos atrás, né? E a propósito, ficou feliz de ver o Felipe, ele trouxe a família inteira para o satsang, estou vendo lá, até as menininhas também, que são lindas. Então, isso vai facilitar também a compreensão do Felipe e família. Então, nós temos essas três energias, né? E essas energias
essas energias, elas vão fazer aquilo que nós pensamos ser, né? Eu sou esta pessoa, eu sou capaz disso, e daquilo, e tá. Então, se a gente vai querer compreender isso para a gente poder viver no mundo e obter o máximo de sucesso possível no mundo, até que o sucesso ele não nos satisfaça mais, o sucesso mundano, o sucesso material. Aí a gente vai compreender o quê? Eu tenho uma capacidade enorme de obter sucesso, mas o sucesso não me satisfaz, né? Então, o que que eu preciso? Eu preciso começar a contemplar mais o porquê que o sucesso não traz a felicidade, sucesso mundano, sucesso material. E para essa contemplação, você tem que começar a converter Rajoguna, aquela energia, né, que me fazia ir e fazia acontecer, e eu fazia de modo que eu tivesse sucesso na obtenção, né, dos meus empreendimentos, você vai ter que começar a abrir mão daquele Rajoguna, convertendo esse Rajoguna em Sattvaguna. E agora você quer compreender, contemplar o porquê que eu ainda não sou feliz, muito embora eu tenha sucesso mundano material, né? Então você vai ter que abrir mão ou converter um pouco desse Rajoguna em Sattvaguna. Então a gente precisa compreender a nossa natureza Prakriti, Trigunas, Prakriti, ok? Porque são os blocos de construção do complexo corpo, mente, sentido do Jiva, e no âmbito da nossa busca pela maturidade e sabedoria espiritual, nós queremos, nós queremos também, né, obter a libertação dos gunas, né? Eu quero ir a um ponto no qual eu não dependa nem mesmo de Sattva-guna, tá? Então, esse é um ponto ainda mais sutil. Mas, no início, eu preciso compreender que se eu ainda estou experimentando insatisfação, perturbação emocional, mental, agitação, estresse, significa que eu estou sob a influência excessiva de Rajoguna, Tamoguna. Então, eu preciso de começar a cultivar e desenvolver mais Sattva-guna, né? Como vocês já me ouviram dizer diversas vezes, esse processo é um processo que depende do cultivar e desenvolver mais Sattva-guna, tá? Sattva-guna associada a Rajoguna faz você uma pessoa de sucesso no mundo, muito sucesso, né? Sattva-guna associado de um pouquinho de Rajoguna, não tanto, faz de você uma pessoa espiritualmente bem-sucedida, porque você vai precisar de muito Sattva-guna para contemplar, investigar, fazer essa inquirição. Ela requer, né, muita elaboração intelectual, cognitiva, mental, para você, né, ir no fundo dessa busca por aquilo que é a sua real natureza, que é além de Sattva-guna. Mas o Sattva-guna é fundamental, uma predominância, né? Nós queremos desenvolver uma personalidade Sattva-guna pradana. Pradana é predominância, predominância de Sattva-guna, tá? Por quê? O nosso objetivo não é sair por aí fazendo trabalhos de caridade, ou fazendo isso, ou fazer aquilo, e muito menos de sair por aí para virar milionários, tá? Não, nosso objetivo é a evolução espiritual, é o crescimento espiritual e é a libertação dos gunas. A libertação também significa a libertação da dependência dos gunas. Então, o que que significa libertação da dependência dos gunas? Não importa, eu precisei de cultivar, manter, desenvolver, né, Sattva-guna até eu fazer essa nididhyasana tão profundo sobre a luz dos ensinamentos, de tal modo que eu compreendo aquilo que eu sou. Uma vez que você compreende, essa compreensão, ela não é sujeita a esquecimento, tá?
Aí depois o que? Você já não depende nem mesmo do Satyavaguna, Alexandre, porque o Satyavaguna, o excesso, a dominância desse Satyavaguna foi importante para me chegar à conclusão final daquilo que eu sou realmente. Eu sou além dos gunas, além do prakriti, muito além desta minha natureza material, tá? Então, isso como introdução para dizer que, no final das contas, uma que o Swami colocou como balance, né? Colocou como balance, é uma maestria. O indivíduo ele se torna mestre, né? Mestre. Primeira coisa que falou, a primeira vez que uma pessoa me falou sobre maestria uma pessoa que era um discípulo meu no início, uns 10 anos atrás, uma pessoa muito brilhante, competente, né? Para aqueles que o conheceram no passado, a primeira letra dele é F e a segunda é B, tá? FB, tá? E ele uma vez falou para mim assim, Naga, eu fico impressionado de ver a maestria a qual, né, você tem para reger, né, administrar esse Vedanta Brasil, porque tem tanta, né, tanta confusão, tantos desafios, pessoas, egos, e se requer muita maestria, né? Então, maestria depende de uma sabedoria espiritual que ela se torna muito bem estabelecida com o autoconhecimento, tá? Então, essa maestria que dá a sensação de destemor, de plenitude, de satisfação, ilimitação, paz, são indicadores daquilo que é a sabedoria espiritual. São as glórias que pertencem a Brahman e que são inerentes potencialmente ao Jiva Atma, porque o Jiva Atma não é feito somente de Prakriti, né? As pessoas pensam, não é matéria e depois tem o sopro da vida aí. Não, o sopro da vida, entendeu? Depende de um sopro inicial, que é o sopro, ou a bênção de Brahman, para criar os pranas, e os pranas, eles vivificam e sustentam e administram o complexo corpo, mente, sentido. O Mário Tudo. tinha erguido a mão. Diga, Marcelo. O Mário tinha erguido a mão. Ok, Mário, obrigado, Marcelo. Não, mas foi. Bom dia. Foi na primeira pergunta que você fez, mas depois passou. A Ok, Betânia fez a apresentação e eu abaixei a mão. tá, Obrigado. bacana. Então, isso é chamado Jiva Mukta, e dopo, na aula passada, o Swami disse que um outro pala é Videha Mukti. Videha Mukti é liberdade a respeito de futuros nascimentos. Aí nós vimos que o nosso Fabrício, né, ele não gostou da ideia, ele nem voltou para a aula de hoje. Que não, essa história de não poder voltar mais da dualidade física, material, não é para mim, não, né? Tô brincando naturalmente, hein, Fabrício, se você assistir a aula. Mas é um conceito que muitas pessoas não curtem, né? Mas qual é a diferença? Se você vai nascer de novo, de qualquer maneira, existe um sistema que não é uma conspiração feita pelos os deuses do demônio que fazem de modo que a alma individual, quando ela volta, eles apagam a memória, porque aí eles continuam sendo burros e continuam e não servindo como fontes de bateria energética para essas entidades demoníacas, né? Tem um monte de bobagem. Eu assisto tudo isso para ver todas as falácias e ver assim, meu Deus, como é que as pessoas se perdem em conceitos que não são resistentes a qualquer inquirição mais profunda. Mas ainda assim, o Videhamukta, né, é um conceito para aquele que
a princípio, né, supostamente, não precisa mais de nascimentos. Como eu já falei diversas vezes, o que produz o nascimento são os nossos desejos por continuidade, né? A gente tem desejos, desejos são ainda vinculativos, a gente quer, a gente não quer deixar esta ordem dualista, né? Física, material, através dos meus órgãos, dos sentidos, instrumentos, né? Dos sentidos, eu contato, interajo. Eu não quero abandonar essa dualidade de jeito nenhum, não importa o quanto difícil ela seja, né? Então, o indivíduo nasce com esse desejo, e Ishvara, sendo um bom facilitador, eles dizem, ok, de acordo com os seus méritos e deméritos, você vai receber um novo instrumento de um outro instrumento de conhecimento e experiência, um novo nascimento. Eu queria falar isso hoje com o Fabrício em relação. Depois eu mando um zap para ele assistir essa aula, porque a pessoa não deve se preocupar, porque se a pessoa ouve esse ensinamento a respeito do amor, que ele diz assim, não, então eu vou abandonar esse processo, por quê? Porque eu quero renascer. Agora que eu fiz paz, né, com essa ideia de morte e renascimento, antes eu acreditava que não existia renascimento, que eu ia ou para o céu ou para o inferno e ficava eternamente lá. Agora que eu vi que faz mais sentido esse conceito, né? E eu estou aceitando, mas não renascer de novo, puxa, acabar com a festa assim, botar o fim neste ciclo quase infinito, né, de vida, morte e renascimento, né, assusta um pouco as pessoas, né? Então, eu queria dizer para o Fabrício, que não está presente, que não existe nenhum problema, nenhum medo a respeito disso, porque Ishvara é um facilitador. Se a pessoa não estiver madura o suficiente para dizer, já deu, Ishvara, já deu, entendeu? Eu já passei por essa escola diversas vezes, tá? Eu sou muito grato pela oportunidade, me permitiu compreender a única realidade, que é a minha, a consciência não dual, que brilha na alma individual, a única realidade, essa consciência, na qual, né, tudo isso surge. Então, agora que eu compreendi a minha real natureza, eu não tenho mais necessidade de um outro instrumento de experiência, né? Já deu, eu experimentei, experimentei, experimentei. É como se você entrasse numa universidade para se tornar um médico, um doutor. Aí você fizesse os 5 anos, né, 6 anos, aquilo que seja. Aí depois você dissesse lá, fosse lá no escritório do reitor, né, como seja, e dissesse assim, olha, eu passei em tudo, tenho, né, notas muito boas, mas eu gosto tanto dessa vida acadêmica e eu não gosto da ideia de ir para o mundo do trabalho, mercado do trabalho, eu quero começar tudo de novo, né? Vou começar tudo de novo. Aí o indivíduo faz 5 faculdades de medicina, até ficar bem velhinho, né? E depois não precisar nem mesmo trabalhar, né? Não, você quando obteve, né, aquilo que você pode obter através de um processo de dualidade, que nada mais é que é o conhecedor e o conhecido, os objetos de conhecimento, você obteve aquilo, você não quer ficar repetindo isso para sempre, como se você não passasse de ano ou não conseguisse se formar na faculdade, né? Então, o indivíduo diz, não, já deu, já deu. Então, se o indivíduo disser, não, não deu porque eu quero mais, não tenha nenhum medo, porque o indivíduo retorna, né? O ciclo, vida, morte e renascimento é a definição do que nós chamamos samsara, tá? É um ciclo que nos prendem aos nascimentos, vidas e renascimentos, e o que alimenta isso são os nossos desejos por mais, se possível, melhor, e, se possível, alguma coisa um pouco diferente, né? Então, não tem necessidade de nenhuma preocupação, Fabrício. Portanto, Vidyahamukta é definido na segunda linha como aquele que não nasce de novo,
né? Eles não são, nem mesmo após o prolaya, eles não são, não surgem de volta. É a libertação total após a morte, e o Jiva Mukta é a libertação enquanto vivo, enquanto associado a um corpo físico. O verso 3: a grande Prakriti é o meu útero. Agora o Swami, o Krishna começa a explicar mais ou menos a criação, como é que ela surge, tá? Então nós sabemos que ela surge a partir do Prakriti de Maya. A grande Prakriti é o meu útero. Eu coloco a semente dele, daí então acontece a origem de todos os seres vivos e inertes. Então aqui ele vai elaborar o processo da criação usando uma analogia muito bonita, muito bacana, tá? Que eu tenho certeza que aqui nós não temos nenhuma feminista radical que possa se ofender com esse conceito. Então ele coloca o princípio masculino e o princípio feminino. Nós sabemos que qualquer ser vivo, seja ele um pintinho, ou seja ele um ser humano, né? Ele precisa desses dois princípios, né? O princípio, a semente do pai, né? E o óvulo ou útero da mãe, né? Aí você tem a criação, originação de seres vivos, né? Isso a nível microcósmico. A nível macro, né, nós temos o mesmo princípio, né? Nós temos o Prakriti de Maya, que é como o útero, e nós temos o espírito de Brahman, que é a semente que realmente vivifica, abençoa, né, o útero de Maya, para produzir não somente um tipo de seres vivos, mas todos os tipos de seres vivos, né? É uma, é um marra útero, né? É um marra semente que, bum, produz tudo. A analogia aqui é muito bonita, muito bem explicada pelo Swami. Então, Atmayana nós elaboramos, foi dito a glória sobre o Atmayana e os frutos, os palas. Agora, nesses próximos versos, Krishna resume o processo falando sobre a criação, que ele lidou um pouco no capítulo 13. Agora ele vai concluir. Krishna está resumindo o processo da criação, porque o desenvolvimento do ensinamento depende do conhecimento da criação. O que o Swami está dizendo assim, para a gente realmente passar por este processo de desenvolvimento da sabedoria espiritual, nós precisamos compreender a criação e o modo qual ela é originada, tá? Sempre lembrando que faz parte de uma originação, ou projeção, ou criação aparente, tá? Aparente como assim? Através dessas energias, né, que não são realmente reais. Uma das definições de realidade é aquilo que é autocontido, que é livre e independente de nenhum outro fator, né, a partir do qual ela pode existir, né? Então, tudo que existe no cosmos não é livre e independente. Faz parte de um processo de causalidade no qual, né, as coisas vão dependendo, né, nesse processo de evolução, efeitos se tornam causas, aí outros efeitos. Então, nós dizemos que aquilo que é a única realidade é aquilo que é autossuficiente, autocontido, que não depende de nada além de si para a sua existência. Então, é fora da causalidade, a causalidade é inerente ao espaço-tempo. Nós vimos a glória deste Atmayana, profundamente libertador, e agora nós vamos compreender o processo da criação, muito brevemente. Não tem muita necessidade de entrar a fundo nesses ensinamentos dos gunas, mas a gente precisa compreender a base dele, né?
Por quê? Porque o nosso desenvolvimento espiritual ele depende também da compreensão da nossa natureza prakriti e de qual modo esse corpo que existe é disponível para experiência. A gente pode conhecer o corpo através da ciência médica, biológica, anatômica, aquilo que seja. Mas ainda assim, este corpo, mente, sentidos, ele não é realmente real. Por quê? Porque ele aparece e desaparece. Se ele fosse real, ele existiria para sempre, sem jamais se modificar. Mas porque é um fenômeno que aparece e desaparece, já não entra, né, no conceito daquilo que é a realidade. O conceito metafísico da realidade é aquilo que é autossuficiente, autocontido, que não depende de nenhum outro fator para que ele possa existir, tá? Então, nós, para compreendermos este fator, que é autossuficiente, autocontido, né? Que não faz parte do processo da causalidade, né? Causa e efeito existe no âmbito da criação a partir do útero de Maia, né? Mas a gente precisa compreender esse processo porque a gente precisa compreender a nossa natureza prakriti. Por quê? Porque no final das contas a gente precisa usar o nosso Viveka Shakti para discriminar a nossa natureza real como Purusha, da nossa natureza aparente como Prakriti. Se a gente não compreende o que é a nossa natureza Prakriti, a gente não vai conseguir fazer uma boa discriminação ou discernimento ou distinção entre a minha real natureza e a minha natureza Prakriti, porque eu não compreendi realmente o que é essa minha natureza aparente, né, que é uma configuração dessas energias que se mantém num fluxo de constante modificação até os seus desaparecimentos. Então, a gente tem que compreender ambos, tá? Portanto, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento do ensinamento dos Upanishads depende do conhecimento desta originação ou manifestação ou criação. Essa é a criação que ele mencionou rapidamente no capítulo 13, quando ele diz: saiba que tanto Prakriti como Purusha, ela é sem início, né? É sem início, beginningless. Saiba que todos os produtos nascem do Prakriti. Até mesmo os três gunas nascem do mesmo Prakriti, tá? Então, esse é uma outra nuance daquilo que é a definição de Prakriti. Porque Prakriti, muito frequentemente, nós dizemos Prakriti é sinônimo das três energias, né? Mas a gente tem que lembrar que as três energias são subprodutos do Prakriti. Prakriti é uma energia tão sutil, tão básica ou fundamental, né? Que a partir deste Prakriti de Maya, que é a natureza de Mitya, a primeira criação que existe com base na natureza de Mitya, que é puro Prakriti, são o quê? As três energias, tá? Aí a gente diz as três energias é o Prakriti, mas já é um desenvolvimento daquilo que é o Prakriti de Maya. Você está ao vivo com a gente, Alexandre? Nossa, há muito tempo que eu não via você sem piscar, hein? Atenção total, hein? Sem piscar e sem bocejar também, né? Porque quando a gente boceja, é porque a gente está ficando tamásico, né? E aí, quando está ficando tamásico, aí no intervalo a pessoa vai e faz um expresso de café mais forte, né? Que é uma solução, é um band-aid, é uma solução, né, meia precária, mas pelo menos para nos mantermos mais acordados, né? Então, ele disse no capítulo anterior, tudo que existe
existem dois princípios, Prakriti e Purusha, eles ambos são sem início, tá? E tudo aquilo que existe, todos os produtos, subprodutos, até mesmo os gunas, são originados do Prakriti de Maya. Ele disse antes da criação, existiam dois princípios, conhecidos como Purusha e Prakriti. Então, a gente entra no campo aqui da impossibilidade de compreensão científica a respeito do que é este Prakriti, que é sinônimo de Maya. Maya é algo que as escrituras, as revelações védicas, vedânticas, upanishádicas, elas dizem claramente, ninguém pode compreender realmente o que é este Maya, o que é o Prakriti, o útero do cosmos, né? O útero no qual o universo e todos os seres são originados. Então, ele diz que antes do Big Bang, antes dessa criação, antes dessa manifestação, existia somente esses dois princípios, Purusha, o princípio consciência, o espírito, e Prakriti, que é a natureza básica, né? Prakriti Tattva é a natureza mais fundamental da matéria e da energia. E ele diz que ambos são anadi. Anadi significa sem começo. Mas saibam que eles mesmos não são entidades criadas. Então, aqui coloca Prakriti num status ainda mais superior e mais difícil para o intelecto humano compreender, porque aqui nós temos a indicação que Prakriti não é uma entidade criada, tá? Não é uma entidade criada, é uma entidade, ou um princípio, ou um fenômeno que existe sem início. A consciência ou espírito existe sem início, jamais se modificando. Prakriti também existe sem início, portanto, ele não precisa ser criado. As três energias são criadas a partir de quê? A partir do Prakriti ou de Maya. Então, Maya é realmente, né, um princípio incrível. Nunca foi criado, existe eternamente, mas qual é como é que se diz? O downside, o defeitinho de Maya, né? Em comparação a Ishvara, é que Maya é matéria inerte, tá? Maya é matéria inerte. Mas ainda assim, esse Maya que nunca foi criado, porque esse Prakriti existe eternamente como potencial, latentemente, como a semente de todo o universo, ele existe ali e a partir dele as três energias surgem. E quando o Sattvaguna surge, ele surge porque este Prakriti de Maya é o aparato refletor macrocósmico, ok? Então, se existe um aparato macrocósmico, este é Maya ou Prakriti de Maya, que sempre existiu, mas dependendo das circunstâncias, ele vai refletir, né? Através da bênção do Espírito, ele vai refletir o universo, ou na linguagem, substituindo a palavra espírito, a palavra espírito por consciência, essa consciência cósmica, não dual, universal, ela, através do contato com o Prakriti de Maya, ela vai produzir três fenômenos, segundo nossas escrituras, né? A, onde existe uma total dominância de Sattvaguna no Prakriti de Maya, digamos assim, quando ela brilha no Sattvaguna, ela produz a inteligência suprema, que aí sim não é uma entidade inerte. Você vê a curiosidade? Você precisa de um princípio inerte, que é o Prakriti, para produzir a sabedoria, o conhecimento supremo, que é uma entidade
que possui a sua natureza Prakriti, que é Sattva Guna, mas no Prakriti tem um reflexo, um brilho, Chiddabhasa, né? Um brilho que é o quê? A inteligência suprema, total, de todas as dimensões, de todos os tempos, etc, etc. Então, nós estamos vendo aqui uma relação entre Prakriti, que é Maya, e Ishvara também. Estou elaborando um pouco sobre isso, tá? Então, Prakriti nunca foi criado, existe eternamente, ambos são sem início, e existem quatro diferenças, né, que nós abordamos nas aulas anteriores. Purusha, que é o espírito, a energia, ou a consciência, né, ela é a única fonte de senciência em português, né? Ela é a única fonte de senciência. Portanto, a consciência experimentada por todos os seres vivos é uma consciência derivada, né, do espírito Purusha, né, do ponto de vista, Purusha é sinônimo de consciência, né? O Prakriti, por outro lado, é matéria inerte. Prakriti é a Chetana Tattva, é um princípio inerte. Então, agora, nós já acabamos de definir que Maya nunca foi criado. O Maya produz Ishvara, mas ainda assim o Maya aqui é matéria achetana, inerte, tá? Matéria inerte, é um princípio inerte. Diga, Betânia. Professor, vê se eu posso fazer essa relação de comparação, né? É, Maia é o aparato refletor, né, cósmico. Se eu posso fazer o quê? Essa? Essa comparação. Tá, ok. Tá ouvindo ou não? Tá ruim? Tô vendo. Maia é esse aparato refletor cósmico, né? E a mente é o aparato refletor do Jiva, né? E Maia, quando Purusha, né, bate em Maia e reflete, e aí é criado Ishvara, Paramatma. E a mente, que é o aparato refletor do Jiva com o Purusha, quando bate, é criado Jivatma. Eu posso dizer, então, que Maya seria como a mente inerte e Ishvara, daí é essa constituição que são os dois, né? E Jivatma também. Sim, mas aí é melhor você substituir a palavra mente por corpo sutil, tá? Corpo O, sutil, tá? o corpo sutil é matéria inerte. A mente, ela tem dois elementos a ela mesma, né? Que é a senciência e a sua natureza substancial, que é matéria e energia. Então, ambos refletores, eles são constituídos por muitos Sattvaguna, né? O refletor de Shwara é puro Sattvaguna, assim, em termos, puro Sattvaguna para produzir uma inteligência pura, né, total, suprema, absoluta, né? Conhecimento a respeito de quê? De tudo que existe nesta projeção, neste reflexo chamado mundo Mithya, e a natureza real, né, de tudo isso que é Satya, né? Então, Shvara é esse conhecimento de si como puro espírito, puro Prakriti, Ishvara, ele aparece como um reflexo da consciência original, mas um reflexo puro, potente, né? Porque ela é quase que inteiramente puro Sattva Guna. Então, quando reflete no Prakriti de Maya, nós temos essa entidade chamada Ishvara. Quando reflete no corpo sutil, no aparato, corpo sutil do Jivatma, né? Ele produz o quê? Produz a senciência humana, né? Que é um ser senciente que percebe o seu ambiente e com uma capacidade intelectual de tentar compreender as suas experiências.
E essa capacidade é muito limitada, mas ainda assim, com a ajuda das escrituras, elas nos permitem compreender a real natureza de Prakriti, como a real natureza de Shwara, como a real natureza de Brahman, assim como a minha real natureza, o Atma do Jiva, tá? Alguma coisa mais, Betânia? Sim, pensei aqui assim, né? E quando a consciência reflete em Maya, né? E vamos dizer assim, surge Ishvara, é, ele não tem nenhuma confusão, né? Como ele é completamente satívico, imediatamente, estou pensando assim, né? Ele já se reconhece consciência, nunca teve dúvida que é a consciência. Sei, fiquei pensando um pouco, Sim, porque o a Shwara, gente precisa das escrituras sim, a para escritura, poder isso revelar. E Ishvara não precisa nada, ele que fez as escrituras, tipo, ele já. exatamente. Ishvara é o autor, ele que revela as escrituras para os vivos humanos, né? Então, Ishvara é sempre colocado em nossa escritura como um ser autoconsciente e consciente de todos os fenômenos de Miti, ao ponto de conhecer todas as leis, porque as leis foram criadas por ele, e sustentar esse cosmos através de suas leis, né? Então, a diferença é simplesmente a configuração desse aparato refletor. Ishvara é o aparato refletor que produz Ishvara, é puro Sattvaguna, tá? Então, isso do ponto de vista mais didático, né? É por aí que essas construções intelectuais nos permitem pacificar a mente e compreender a diferença entre Jivatma e Ishvara, e como também compreender que ambos são abençoados por Purusha, a consciência cósmica não dual original, tá? E é dito também que o reflexo da consciência, reflexo de Purusha, no Sattvaguna de Prakriti. Prakriti no início não tem as três energias, mas elas emergem, né, nesta matéria, né, neste princípio mais fundamental. Ele, quando brilha no Sattvaguna, produz Ishvara; quando brilha em Tamoguna, produz o mundo físico material; e quando brilha em Rajoguna, produz o Jiva Atma. Ok? A gente não vai entrar nos detalhes disso, porque não está no contexto do nosso texto e não é realmente absoluto, não é relevante realmente para a nossa autoinvestigação e o autoconhecimento. Não que o Jivatma seja somente um reflexo de, da consciência original em Rajoguna. É por isso que as escrituras sempre usam a palavra pradana, o reflexo da consciência, né, no Prakriti, dominado por um pradana de Sattvaguna, uma predominância de pradana, produz Ishvara, inteligência. Quando ele brilha num outro aspecto para ti, que é mais predominado por Rajoguna, mas também tem no Prakriti, quando ele manifesta as três energias, elas começam a se misturar. Tem áreas que, assim por dizer, as escrituras explicam aqui e ali, que tem mais predominância disso e daquilo. Então, quando tem mais predominância de Rajoguna, mas também tem predominância de Sattvaguna, né? Aí nós temos os Jivas, né? Muito dinâmicos, muito ativos, com uma capacidade intelectual, o Jiva humano principalmente, né? Mas quando ela reflete digamos assim, numa área ou num aspecto de Prakriti que é muito dominada por Tamoguna, ela produz o universo inerte, o cosmos inerte, tá? Os seres inertes, digamos assim. Purusha
é Nirguna Tattva, princípio sem qualquer atributos. Prakriti é Saguna Tattva, princípio cheio de atributos, nós vimos tudo isso, né? Saguna, Nirguna, Purusha é Nirvikara Tattva, ele não é sujeito a modificações, e enquanto Prakriti, ele é sujeito a modificações quando? A cada segundo, tá? A cada segundo as coisas estão se modificando. Do ponto de vista do corpo, mente e sentidos, né? As células do nosso corpo estão se modificando, morrendo e renascendo. A cada segundo, tudo, né? Os pranas estão se modificando, as mentes, os pensamentos estão se modificando, né? E do ponto de vista do cosmos, igualmente, a modificação dos gunas faz de modo que todos os seres inertes, como também os seres sencientes, estejam em constante modificação. E o último ponto é que entre Purusha e o espírito e Prakriti é que o espírito, Purusha, é a única realidade, né? É a única realidade. Por quê? É aquilo jamais não presente, aquilo que jamais se modifica. Purusha é também, a definição que eu gosto mais de Purusha é Purusha Chaitanya, ou Chaitanya Purusha, porque Purusha é o espírito, mas ele, muitas vezes, ele é apresentado Chaitanya como a consciência ou a senciência, entendeu? Que se manifesta no Jiva como consciência humana. É o princípio consciência testemunha que percebe e, e procura compreender esta dualidade, esse meio ambiente no qual ela interage. Então, o espírito é a única realidade, Prakriti é matéria, não é real. Por que que não é real? Porque ela não possui existência própria, tá? Ela não possui existência própria, ela possui uma existência dependente. Ela é uma projeção aparente, é uma ilusão, tá? Existem diversos exemplos de coisas que nós experimentamos, mas que não existem realmente, entre elas o céu azul, né? Mas são sempre fenômenos, objetos. A gente para por aqui e a gente volta em 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.